Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor em criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Então vamos pegar, e o mercado cripto ele está diretamente correlacionado com o mercado tradicional, porque o mercado cripto, apesar da gente ter os fundamentos, a gente conhecer os fundamentos do Bitcoin, acreditar que ele é um instrumento financeiro de liberdade econômica do ser humano, que veio para competir com o sistema financeiro tradicional, eu acredito que existe uma curva de conhecimento e aprendizado das pessoas. Por quê? Porque o que a gente enxerga é que 80% das pessoas, ou até mais, elas especulam no Bitcoin para fazer dinheiro e utilizam o mercado de criptomoedas como uma alternativa ao mercado tradicional, a um apetite ao risco maior. Tá? Então, geralmente, quem opera no mercado cripto gosta de sofrer mais risco que o mercado tradicional. Então, nesse momento de saída do smart money, do mercado tradicional e do mercado cripto, o que eu enxergo eu acredito que a gente pode ter sim um ano de queda muito grande, e aí é a melhor hora de entrar no mercado. Não entrar de qualquer jeito, não entrar comprando a qualquer preço, não comprar ativos em tendência de baixa, mas sim entrar em forma de conhecimento, estudar para que você consiga em breve, a gente não sabe ainda que dia, que mês que vai acontecer, de surgir uma barra de aversão de compra muito interessante, do mercado voltar a ficar comprador e de forma interessante a gente poder plantar comprando muito barato para colher daqui a 1, 2, 3 anos uma grande valorização possível numa recuperação do mercado. Então, agora, esse é o presente momento em que você tem que entrar no mercado, mas não entrar no mercado com dinheiro para investir pesadamente. Você tem que sim trabalhar ao longo do ano para tentar acumular patrimônio, acumular dinheiro para poder comprar os ativos no melhor fundo possível. Ativos que você gosta, ativos bem fundamentados, ativos que você acredita que vão se valorizar, tal como o Bitcoin, Ethereum, entre várias outras aí, criptomoedas, né? E aí a decisão pessoal de cada um, tá? Na minha opinião, eu vou focar mais em Ethereum esse ano, comprar o máximo possível de fundo de Ethereum. Estou vendido com bastante dólares para fazer um aporte grande em Ethereum no seu fundo máximo, quando ele encontrar, quando a gente descobrir, quando o mercado nos mostrar, tá? Porque o mercado ele é incontrolável, ele é um conjunto de várias emoções e decisões de milhares e milhares de pessoas e é impossível você controlar, tá? É que nem ir no oceano e tentar controlar o oceano com as mãos, impossível. Bom, se o mercado der essa oportunidade para nós, e provavelmente o mercado vai dar essa oportunidade, tá, pessoal? Porque na última reunião do Federal Reserve, eles anunciaram que eles podem, que a questão da inflação tardia pode acontecer antes, tá? Essa inflação momentânea que eles falavam que iria acontecer e que ele supostamente estava no controle da mão deles, aparentemente vai fazer com que eles tomem decisões antes do previsto, tá? Então, em março, nós temos a previsão de que em março conclua o tapering, que é esse estímulo financeiro, né, das pessoas recebendo cheque aí na caixa postal e tudo mais, do Federal Reserve também comprando dívidas títulos de dívidas de empresas, tá? Principalmente empresas que não têm nem balanço lucrativo nos últimos 3, 4 anos, e a gente saia de uma condição de afrouxamento aí, diminuição da taxa de juros para elevação da taxa de juros e possivelmente, inclusive, o quantitative tightening, que seria o apertamento do Federal Reserve, cobrando como se fosse cobrando de volta esse empréstimo que ele fez, fazendo essa suposta doação de comprar dívidas, de comprar papéis de empresas não líquidas, tá? Teve as junk bonds também, que eles compraram para um caralho, por isso que nós tivemos essas assimetrias de alta muito fortes nos mercados como um todo. E agora, elevando a taxa de juros, independente se for aos poucos ou não, na minha opinião, o mercado já está se antecipando ao problema que virá adiante à medida que a taxa de juros vai subindo. Por quê? Porque com a taxa de juros baixa, você estimula o mercado, tanto os investidores americanos, a sair
dos Estados Unidos, no investimento tradicional dos Estados Unidos, e aportar, por exemplo, em mercados mais arriscados de outros países, de países emergentes, ou comprar criptomoedas, por exemplo, ou se expor muito em ações do próprio mercado americano. Só que quando começa a subir a taxa de juros, isso estimula a fazer com que o smart money retorne a ter interesse a comprar, né? O smart money é aquilo que movimenta, é o dinheiro inteligente, aquele dinheiro que movimenta o mercado, que movimenta os mercados, que é quando mostra o mercado subindo, o mercado em tendência de alta, o mercado em tendência de baixa, geralmente vamos dizer assim, movimentado principalmente pelo smart money, tá? E basicamente o smart money pode estar saindo do mercado cripto e pode estar sendo no mercado de ações, e por isso que o mercado de ações está tendo esse sofrimento, e estão indo lá, voltando para comprar renda fixa ou comprar título de dívida americana, como se fosse o Tesouro Direto, porque se começar nos próximos 3 meses a subir a taxa de juros, esses investimentos eles vão ficar interessantes novamente para esses tipos de investidores, para esse smart money, e possivelmente pode tirar bastante liquidez dos mercados voláteis. Isso é muito importante a gente falar. Então, essa saída do smart money que está se refletindo nos dados da Glassnode, na minha opinião, tá? Eu posso estar 100% errado, mas na forma como eu li e estudei, basicamente o que eu estou enxergando, a smart money está saindo do mercado cripto aos poucos, desde maio, desde junho do ano passado, está pisando no freio. Eu lembro de um investidor grandão de fora aí, que eu agora não lembro o nome dele, eu vou ficar devendo o nome dele para vocês, mas ele falou que ele estava pisando no freio, né, em relação à exposição das altcoins, e isso ele estava falando lá em julho, o Alessio Rastani, lá em julho, tá, pessoal? Lá em julho, agosto, o cara já estava falando de quedas infinitas para esse ano, só que eles estavam todos prevendo dificuldades para o segundo semestre desse ano, tipo setembro. Cara, eu já estou prevendo dificuldade dos mercados agora, porque os dados da Glassnode não vão mentir. Por que bitcoins dormentes de 10 anos, 5 anos, 2 anos ou mais estão saindo, né? Estão sendo vendidos? Por quê? Porque eu acredito justamente que é o smart money que está fazendo esse tipo de movimento, tá? Tornando o mercado frouxo, ou seja, o mercado ele fica sem volume, sem volatilidade e ao mesmo tempo acaba você vendo no gráfico do price action do Bitcoin barras vermelhas desse tamanho, enquanto as barras verdes aparecem desse tamanho. Então, quando a barra verde aparece uma barra de comprinha desse tamanho, tímida aqui, talvez o varejão vai lá e compra um pouquinho, achando que é um novo fundo, e aí chega smart money vai e desce o cacete de novo, vende mais, né? Se desfaz dos seus ativos, se desfaz das suas reservas. Então a gente tem possivelmente uma dificuldade de retomar alta a qualquer momento no BTC. Inclusive, acredito que mesmo que o mercado volte a subir, eu acho que ele vai voltar a subir temporariamente para continuar caindo, tá? Bom, e isso vai se refletir não só no BTC, quanto no S&P 500. Então, no S&P 500, pessoal, nós tivemos uma grande queda hoje com uma forte recuperação, tá? Ao longo do dia eu não consegui acompanhar, mas a gente teve uma fortíssima recuperação. Provavelmente vendedores aqui compraram este fundo aqui. Detalhe, viemos abaixo da média de 8 semanal. A gente sempre fala, né? Quando a gente entra abaixo da média de 8 semanal, a gente arrisca entrar abaixo da média 21. E perdendo a média 21, na minha opinião, no S&P 500 isso representaria o bear market. Então ele veio, testou a média 21, se segurou na média 21, isso é muito importante, tá? Se segurou na média 21 e teve bastante compra aí durante a tarde, né? Porque de noite, de manhã cedo, nós tivemos uma queda muito forte na abertura do S&P 500 e ele conseguiu se segurar. Bom, não sabemos quem comprou, quem fez essa boa, linda barra de compra, né? Que é essa barra com uma sombra gigantesca. Mas o que eu não sei se vai subir amanhã, se não vai subir, tá, pessoal? Não sei. No BTC, eu não estou falando isso no mercado cripto, tá? Mas geralmente no BTC, eu vou falar pelo BTC, não vou falar pelo S&P 500. Mas se repetir o que acontece no BTC, geralmente quando tem uma sombra muito grande de baixa, ele acaba caindo, ele acaba continuando caindo por mais dias, né? Então ele ameaça uma grande queda,
ele se recupera no mesmo dia, mas depois nos outros dias ele vai perdendo volume. A queda geralmente faz um reteste nessa região aqui e aí volta a subir, tá? Pelo menos no BTC ele faz isso. No S&P 500 teve uma barra aqui que a gente viu que foi uma barra de defesa compradora que realmente surgiu com uma novas altas, né? Então eu não sei, por exemplo, se o comportamento de perder uma barra dessa aqui, por exemplo, com uma grande sombra, vai ser parecida com o que acontece no BTC. Então, quando acontece no BTC, por exemplo, um corpo da barra, a barra compridona, a gente chama isso aqui de barra iguana, né? Porque ela tem uma cauda longa, uma tentativa do mercado derrubar o mercado comprador conseguiu recuperar no mesmo dia. Nós temos geralmente essa cauda longa aqui, como se fosse uma iguana mesmo, tá? Uma cauda longa. No BTC, no caso do BTC, geralmente acompanha continuidade de baixa nos 2 dias seguintes, tá? Até fazer o bear trap nessa região e aí sim voltar a subir, tá? Eu tô tentando fazer barras aqui. Já no S&P 500, pelo menos historicamente falando, pelo que eu vi aqui recentemente, das sombras que a gente viu continuação de alta no dia seguinte. Então, tem que ver amanhã como é que vai ser. Se ele tiver nova rejeição abaixo da média 8, vai ficar cada vez mais perigoso e vai se refletir em derretimento no preço do Bitcoin também, tá? Se ele conseguir segurar, pode ser que o apetite ao risco do Smart Money consiga se manter o suficiente para conseguir fazer o BTC voltar a subir temporariamente, mas olhando 2022, né, e entendendo todo o contexto que está acontecendo, com o número de infectados aumentando no Covid novamente, nessa nova variante, trazendo e impossibilitando de algumas empresas, algumas viagens aéreas, terem nova dificuldade, porém agora sem a interferência do Federal Reserve para ajudar essas empresas a se manterem, nós podemos ter uma dificuldade. Se realmente o Federal Reserve decidir aumentar a taxa de juros a partir de março, mesmo com o aumento com a diminuição da taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, porque eles levam muito em consideração isso, né? Diminuição da taxa de desemprego para tentar fazer entender que a economia está forte. O problema é que muitas empresas de transporte podem sofrer com uma possível infecção de uma nova variante. Então, a gente pode ver o Federal Reserve, ao contrário do que aquela época, né, como é que eu posso dizer assim, interferindo artificialmente na liquidez dessas empresas, agora ela não interferindo, pode, com a elevação da taxa de juros, iniciar uma recessão que pode evoluir para uma depressão. E essa recessão, que geralmente começa fraco, ela pode evoluir para uma depressão, principalmente por causa dessa medida do Federal Reserve ficar talvez impossibilitado de fazer o quantitative easing ou continuar o quantitative easing por algum motivo, finalizar o tapering e tomar essa decisão de se manter dessa forma e ver o que dá com essas empresas, né? Então, por exemplo, a indústria da aviação, ela sofreu demais, cara. A Emirates demitiu 20 mil funcionários, eu acho. Se eu não me engano, a Emirates foi uma das empresas de aviação, uma das que mais sofreu com demissões de funcionários. Acho que foram 20 mil funcionários. Você pega no YouTube ali, tá cheio de... Digita no YouTube aí, ex-comissárias. Ex-comissário, ex-comissária. Então, você vê que com uma nova variante e esse aumento contínuo desse Covid, dessa nova variante, pode fazer com que algumas empresas diminuam o número de produção, tal como a aviação, por exemplo. Então, e nessa situação, talvez não venha o estímulo necessário para essas empresas se manterem. Então, a gente pode ter o início de uma recessão e evoluir para uma depressão. Espero que não, tá? Não sei como eles vão fazer isso. Na minha opinião, o Federal Reserve está de mãos atadas. Está entre a cruz e a espada. E isso vai se refletir no gráfico também, tá? Se a gente perder, então, a mínima do S&P 500, se a gente perder esta mínima, a gente vai ter grande dificuldade, tá? Porque a gente vai entrar num ciclo de baixa se caso o S&P 500 perca a média de 8 novamente, perca a média 21 e se mantenha abaixo, tá? Se mantendo abaixo da média 21 e fazendo esse tipo de configuração,
cara, realmente não vai valer a pena ficar exposto em nenhum tipo de mercado extremamente volátil, principalmente criptoativos, né? Por um tempo, pelo menos num curto espaço de tempo. Por quê? Porque nós não vamos ter estímulo de smart money para fazer com que a gente tenha altas consecutivas, né? Aquela tendência de alta, aquele estímulo de ETFs, fundos de investimento, empresas estarem aportando mais capital dentro do mercado de criptomoedas, né? Infelizmente, nós, sardinhas satânicas, dependemos da entrada desses valores maiores, né? Desse interesse e desse apetite ao risco elevado pelo smart money para a gente surfar junto com eles e conseguir capturar, comer junto com a baleia, né? Então vem a baleia, vamos chamar a baleia de institucional. A baleia, a gente é a rêmora sagaz, né? É aquele bichinho que fica perto da baleia. A baleia vai se alimentando e a rêmora sagaz vai se alimentando junto com a baleia, aproveitando pequenos plânctons, pequenos bichinhos lá que eles se alimentam, tá? Bom, então se a gente fizer, a gente está num risco muito grande. S&P 500 mostra que o mercado está entre a cruz e a espada. E tal como aconteceu nos anos 2000, o mercado ele começou a refletir a queda no gráfico da Nasdaq, tá? Que é o segundo maior mercado de ações norte-americano, é o segundo maior mercado americano, tá? Não é o maior mercado do mundo, o maior mercado do mundo é o mercado Forex, que é o mercado entre trocas de moedas estrangeiras. Mas o maior mercado de ações, então, representado aí pelas 500 maiores empresas, é S&P 500, o famoso S&P 500. E depois nós temos um dos índices mais importantes, que é o da Nasdaq, que é da área de tecnologia e empresas médias para pequenas, tá? Startups, médias... startups não, small caps, que a gente chama. Então, empresas média para pequenas, mercado mais volátil do que o mercado de ações tradicional, mercado mais perigoso também,